Meio-campista volta a treinar nos gramados e recuperação está cada vez mais perto. Timão espera arrecadar mais de 80 milhões na próxima janela. Renovação com Gabriel Pereira não sai e torcida começa a ficar aflita e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, nesta semana o Corinthians resolveu investir na sua base, fazendo um novo acordo com um jovem talento e esse é dos bons, viu? Bom, dessa vez trata-se do volante Gabriel Moscardo, do time Sub-17, que nesta semana assinou seu primeiro contrato profissional com um novo vínculo de mais 3 temporadas até setembro de 2024. Detalhe que o jogador é um dos principais destaques dessa categoria. E bem, agora com 100% de seus direitos ligados ao Timão, é bom ressaltar que nesse novo contrato o Corinthians já prevê uma multa de aproximadamente 150 milhões de reais para um clube de fora do país. Ou seja, já dá pra ver aí que o garoto não é qualquer coisa, viu? Então boa sorte aí, Gabriel. Tomara que a gente se vê no profissional em breve, viu? Estou esperando. Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians voltou ao CT Joaquim Grava e continuou a preparação de olho no clássico do final de semana diante do Inter no Beira-Rio. E bem, depois de ver o Risadinha ir a campo, dando início à transição física e ficando cada vez mais perto de voltar a ser opção para o time, o Corinthians também viu os meias Juliano e Renato Augusto voltarem a treinar com o grupo após terem ficado de fora na tarde de ontem novamente por controle de carga. Então, sabendo também da volta do Fagner e da suspensão do João Victor, infelizmente, o provável Corinthians que deve ir a campo nesse final de semana pode ser o seguinte: com Cássio, Fagner, Xavier ou Raul, Gil e Fábio Santos, Cantígio, Juliano e Renato Augusto, Roger Guedes, Mosquito e Gepeto. Esse é o provável time que vai fazer a gente passar muita raiva com mais um jogo muito sonolento. Mas fazer o que? É o Corinthians, né? Depois de quase 4 meses sem entrar em campo, o volante tão amado pela fiel Xavier deve voltar a vestir a nossa camisa nesse final de semana. Só que desse jeito que vocês acabaram de ver, já que segundo o Globoesporte.com, por conta do volante já vir treinando nessa posição há mais de 2 meses, o Silvinho acabou pensando nele para ser esse tampão na zaga corintiana e por isso pode fazer esse teste, né, improvisar ele como zagueiro pela primeira vez diante do Inter no Beira-Rio. Pois é, e aí vocês se perguntam onde está o Raul ou até aquele Léo Santos que não joga há anos. E bem, na verdade eles continuam no elenco, estão treinando normalmente e o problema não é nem tanto eles. Na verdade o motivo desse improviso do Silvinho seria apenas para proteger o Gil, que para o nosso comandante vem jogando muito bem no lado esquerdo da zaga e por isso ele não quer ter que deslocar ele para a direita só para colocar o Raul, que só para detalhar é canhoto. Então assim, é bom até ressaltar que ainda não tem nada certo quanto a essa preferência pelo Xavier. Opa, fiel, passando aqui rapidinho só pra dar uma notícia de última hora em relação ao Xavier, né? Ele vem treinando aí como zagueiro, como eu falei, há 2 meses, porém ele não vai ser testado nesse jogo contra o Internacional, né? Isso daí foi discutido, mas não foi treinado. Então devemos ter mesmo Raul e Gil na zaga, certo? Só que eu também não acho que seja essa aberração toda que muitos estão falando por aí. Afinal, o Avelar se adaptou a essa posição mesmo sendo lateral esquerdo antes, o Felipe Melo do Palmeiras também era volante e foi pra zaga, né? E ainda assim joga nas duas posições hoje em dia, então assim, é um teste, né? Se der certo, é provável que o Silvinho mantenha isso por mais tempo e acabe tendo 2 opções com um jogador, mas se der errado, né, aí ele volta pra volante mesmo e tá tudo certo. E aí, fiel, o que vocês acham disso? Eu pelo menos prefiro ver como ele vai se sair, como ele vai jogar, se ele realmente vai se adaptar a essa posição, e aí é mais fácil de dar opinião. É claro, eu tô rezando também pra que dê certo, né, porque também se queimar o garoto na posição que não é a dele, aí vai ser um problema enorme. E aí, o que vocês acham desse improviso? É uma boa? Não é? Comentem aí. Nesta semana, o portal Meu Timão teve acesso ao documento com o orçamento do clube para 2021, que em outubro acabou sendo revisado pelo próprio Corinthians e aprovado pelos conselhos corintianos. E um dos gastos informados nesse documento e que eu acho válido destacar aqui seria em relação ao Covid, onde foi imposto pelo governo que antes das partidas ou uma vez por semana, não sei ao certo, os jogadores deveriam passar por aquele teste de Covid para saber se ele tem condições de ir para o jogo ou não. E bem, durante esses 6 meses de 2021
2021 fazendo testes frequentemente em praticamente toda a comissão do time, foi contestado no documento que tudo isso custou mais de 800 mil reais. Pois é, quase 1 milhão gastos apenas com exames em apenas 6 meses. Ou seja, o que teve de clube aí que não conseguiu cumprir essa rotina por conta dos valores não é brincadeira, viu? Mas né, foi preciso, então não tem do que reclamar. Após renovar com o volante Duqueiroz, que já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe, o diretor de futebol Roberto de Andrade falou que o próximo talento a ser nosso por mais tempo seria o meia Gabriel Pereira, que desde o dia 1º desse mês já está podendo assinar um pré-contrato, e por isso, né, toda a pressa da torcida por essa renovação. Porém, desde setembro, o Roberto só vem falando que já tem tudo apalavrado, que já está tudo encaminhado e é apenas questão de tempo e não sei o que. Só que até agora nada. Lembrando que recentemente surgiram sondagens da Europa pelo jogador, e caso isso se torne concreto no futuro, as coisas poderiam ficar ainda mais complicadas pra gente. Então, né, tomara que o empresário dele, o Ivan Rocha, mantenha esse desejo de renovar com o clube assim que possível, porque eu não sei se o que ele está pedindo é muito ou o que o Corinthians está oferecendo é pouco, mas esse acordo tem que sair logo, senão é capaz da gente perder mais um jovem talento no final do ano. E aí, né, fiel, aí já era. Um dos grandes problemas do Corinthians na era Carille quase sempre era a falta de finalizações, onde mesmo ganhando a partida, o time sempre dava menos chutes que o adversário, mas conseguia ser mais fatal. E hoje na era Silvinho, novamente esse problema veio à tona, com o clube sendo o terceiro pior do ranking no campeonato, com uma média de 9.8 chutes por jogo, ficando à frente apenas do Fluminense, que tem 9.7, e do Atlético de Goiás com 9.5. E só para efeito de comparação, o líder, é claro, só poderia ser o Flamengo, com uma média de 14.6 por partida. E bem, para piorar ainda mais a situação, o Roger Guedes, que era um dos nossos principais atacantes, se não o principal há uns jogos atrás, tem apenas 3 chutes, sendo que apenas um foi pro gol nesses últimos 3 jogos, onde, só para ressaltar, ele jogou como camisa 9 e por falta dessa criatividade do time, quase não pegava na bola também. Então assim, são dados que dizem muito sobre esse mau momento que a gente está vivendo, mas também eu não acho que seja algo para se preocupar tanto, porque finalizar é importante, só que fazer o gol é muito mais. Então, se o Corinthians conseguir transformar esses poucos chutes em gol, por mim, dando 3 ou 4 chutes por partida já vai estar bom demais. Afinal, é como o Carille disse. Quando você toma muito gol, você tá mais longe das vitórias. Né? Então, se o jogo tá 0 a 0, se eu fizer um gol, eu ganho. E aí, fiel, o que vocês acham disso? É um problema? Nem tanto? Comentem aí. Em uma temporada que está previsto arrecadar mais 81 milhões em venda de jogadores, para que assim complete os 95 milhões previstos na última revisão orçamentária feita nesse mês, o Corinthians avalia que alguns de seus jogadores têm um potencial enorme de venda na próxima janela. Só que o problema é justamente que essa próxima janela é geralmente a mais fraca de vendas, já que ela está no meio da temporada europeia, mas ainda assim, se a gente conseguir vender 3 ou 4 atletas por um preço mais modesto, eu acho que já dá para bater essa marca e até sobrar se brincar, porque vejam só quem são os favoritos para saírem nesse ano, ou pelo menos a lista de jogadores que o Corinthians pretende vender. O primeiro certamente é o João Vitor, né, jovem de 23 anos, provável revelação do campeonato, mas o único problema é que ele tem apenas 55% de seus direitos ligados ao Timão, ou seja, se pagarem 10 milhões de euros por ele, apenas 5 mais ou menos vão pro nosso cofre. Bom, o outro seria o Mosquito, que não tem mais a mesma importância que tinha lá no começo do Brasileiro, mas tem 24 anos e segundo a diretoria já foram recusadas sondagens de 6 milhões de euros por 100% dele na época. Lembrando que no final do ano por ali ele deve conseguir o passaporte italiano e com isso vai valorizar muito mais. Enfim, ainda tem o Raul, o Piton, o Ederson que vai voltar do Fortaleza no começo do ano, o Arauz e quem sabe até o Luan, né, que já tem aí seus 28 anos, mas ainda tem uma carinha de menino e dá pra enganar, né? Então assim, jogadores pra fazer dinheiro a gente tem, o que falta é aparecer equipes querendo pagar, né? E aí, fiel, dessa lista, quem vocês acham que tem 100% de chance de sair na próxima janela? Eu pelo menos voto no João Vitor, né? Infelizmente eu acho que ele não fica. E vocês? Então, fiel, esse foi o giro de hoje. Espero que tenha gostado e se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho na opção todas para continuar recebendo todos os conteúdos por aqui, certo? Então fica com Deus, até a próxima e vai Corinthians!